Estevam foi lá e falou para a gente assim, olha, a pressão depende da densidade do fluido, que no caso é a água, né? A massa específica. Falei densidade, mas é a massa específica, tá? A massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Eu dependo da gravidade, que a gente considera como constante no planeta Terra, né? Apesar da gravidade ser variável, em altitudes maiores a gravidade é um pouco menor. Mas enfim, Estevam falou assim, olha, a pressão em um reservatório qualquer depende da massa específica do fluido, da gravidade e da altura de fluido que eu tenho. Como é que ficou aqui? Olha só, isso aqui é tudo água. A gravidade é a mesma. Então a pressão nesse ponto, gente, só depende dessa altura aqui. Ó. O ponto R está mais para baixo, então a altura H aqui é maior. Então no ponto R eu tenho uma pressão maior do que aqui no ponto Q, por exemplo. Tá certo? E ele falou assim também, olha, a variação de pressão é a mesma coisa, ó, é igual a ρ vezes a gravidade vezes a variação de altura, o ΔH. O que é o ΔH aqui? Olha, se eu quiser saber qual que é a diferença de pressão entre o ponto R e o ponto Q aqui, é só eu pegar e multiplicar o ρ da água vezes a gravidade vezes o ΔH aqui, que é a diferença de altura de um para o outro. Então foi isso que Estevam, nosso amigo, contou pra gente. Beleza? Então podem fazer o exercício aí agora. Ó. Considere o fluido como água. Gravidade. Então o fluido é água, tá? Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura do HR é 8 metros. Qual é a pressão no ponto R em PA? Essa unidade dessa fórmula, gente, vai dar a gente em PA. Vai ficar assim, pressão é igual a 1.000 vezes 10 vezes 8, que deu 80.000 PA. Mas eu não quero saber em PA, não. Eu quero saber em KPA. Para eu saber em KPA, K é 1.000, né, gente? É só eu dividir por 1.000. Então, 80.000 PA é a mesma coisa de 80 KPA. Qual é a pressão do ponto R em bar? Agora vocês vão voltar lá na regra de 3, vão fazer a regra de 3, ó. 100 kPa é igual a 1 bar. E 80 kPa é igual a quantos bar? Vai dar 0,8 bar. Mas eu quero saber também qual é a pressão no ponto R em PSI. Aí é voltar lá na regra de 3 e olhar assim, olha, 1 bar equivale a 14,5 PSI. E 0,8 bar equivale a quanto? Vocês vão ver que vai dar 11,6 PSI. Então, esse aqui é o teorema de Estevam. A diferença da abordagem nossa aqui para a aula de física, é que a aula de física trabalha mais esses conceitos aqui de altura e tal. A gente está focando muito nas unidades que são medidas na prática por um manômetro. Tá certo? Que é um pouco mais voltado para a aplicação no cotidiano da gente. Então vamos lá. Pressão relativa e pressão absoluta. A gente chama de vácuo absoluto, é a ausência de pressão. Tá? Como eu disse para vocês, imagina só um recipiente onde não tem pressão nenhuma. Aqui na Terra, nós temos a atmosfera. E a atmosfera, ela contém ar. E esse ar tem massa, e se ele tem massa, ele pesa, como eu disse. Então, o ar, ele forma uma coluna em cima da gente, igualzinho a coluna d'água que a gente comentou. E essa coluna exerce uma pressão sobre a gente também. Então, o ar está o tempo todo pressionando a gente aqui na Terra. E a pressão no nível do mar, a gente chama de pressão atmosférica. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês... a maioria dos instrumentos que a gente utiliza na indústria, no cotidiano também, eles medem pressão com relação à pressão atmosférica. Por quê? A gente tô aqui na minha casa de boa gravando aula e tem uma pressão sobre mim. Só que eu já me acostumei com essa pressão. Inclusive, se essa pressão deixar de existir, eu morro.
Mas enfim, eu me acostumei com essa pressão. E como a gente é acostumado com essa pressão, tudo que a gente faz de medição, a gente faz com relação a essa pressão que eu estou agora. Porque como eu me acostumei com ela, a gente considera ela como referencial zero. Então, opa, se eu for medir a pressão da caixa d'água lá no IFMG Campus Ibirité, eu vou olhar qual que é a pressão da caixa d'água com relação à pressão atmosférica. Quantas vezes ela é maior do que a pressão atmosférica, tá? Então, nós temos dois conceitos de pressão aqui. Nós temos a pressão relativa e a pressão absoluta. A pressão absoluta é a pressão comparada com zero lá, a ausência de pressão total, lá no imaginário de vocês que eu pedi para vocês imaginarem, no espaço. Lá, então um ponto no espaço lá está sem pressão nenhuma, pressão zero. Aí, se vocês pegarem um instrumento e medir a pressão daqui da Terra onde eu estou, imagina que eu estou trabalhando no mar agora, que eu não estou não, infelizmente, porque aqui é menor. Imagina que eu estou no nível do mar e eu quero medir a pressão aqui no local que eu estou com relação ao espaço lá, por exemplo. Eu vou medir que aqui está uma atmosfera acima do espaço lá, que é o zero absoluto no caso. O instrumento que mede essa pressão comparado com o zero absoluto lá, o zerão mesmo, se chama barômetro. Então, essa pressão a gente chama ela de pressão barométrica, tá certo? Agora, as pressões que eu faço a medição comparando com a atmosférica, eu chamo ela de pressão manométrica. E os instrumentos que medem essa pressão manométrica são os manômetros. Então, por exemplo, lá na caixa d'água do Campus Ibirité, quando a gente vai falar a pressão que tem lá na torneira, a gente falou que tinha mais de 10 metros de coluna d'água lá, né? Então a pressão na torneira lá embaixo é em torno de 10 metros de coluna d'água, que dá em torno de 1 bar. Então, esse 1 bar que tem na torneira lá embaixo, ele já é comparando com a pressão atmosférica, ou seja, ele está 1 bar acima da pressão atmosférica, que é 1 bar que a água provocou. Então a pressão manométrica lá é 1 bar. Tá certo? Aí se eu perguntasse, mas qual que é a pressão absoluta? A pressão absoluta é 1 bar que tem lá de água mais a pressão atmosférica, porque tem ar em cima da água. O ar está em cima de mim agora, pressionando, né? Mas o ar também está em cima da água, pressionando a água. Então a pressão absoluta lá seria 1 bar mais 1 atm, que vai dar mais ou menos 2 bar também. Vai dar um valor bem próximo disso. Espero que tenha ficado claro, mas acho que vocês estudaram isso em física também. Então vamos para o manômetro. Esse aqui é o manômetro, gente. Ele é muito comum em indústria e no cotidiano de vocês também. Vocês já devem ter visto isso aqui alguma vez na vida, na hora que foi encher pneu de bicicleta, pneu de carro. Manômetro tem em tudo que é tipo de máquina, tá? Nesse manômetro aqui eu tenho duas escalas. Olha só, kgf por centímetro quadrado está em preto. Beleza? E eu tenho a outra escala que é PSI, que está em vermelho. Então, olha só. Aqui eu consigo fazer até conversão direta. Olha só. 5 kgf por centímetro quadrado. A gente viu que 1 kgf por centímetro quadrado é praticamente a mesma coisa de 5 bar, tá? Então, aqui, ó. 5 kgf por centímetro quadrado dá mais de 50, dá mais de 60, 70 PSI aqui, ó. Tem que converter direitinho. Olha só, então aqui enquanto está números pequenos, o valor em PSI está com números muito maiores. Estou só mostrando o manômetro para vocês verem como é que fica ele com as duas escalas, porque normalmente ele sempre vem duas escalas aqui. Beleza? Como é que funciona o manômetro? Tem um tanto de forma diferente de se realizar as medições, tá? Tem umas membranas que fazem o ponteiro se movimentar. Eu vou mostrar uma delas aqui, que é o tubo de Bourdon. Esse aqui é o tipo C, tem os outros aqui de baixo. Como é que funciona isso aqui? Esse tubo, ele é feito de um material normalmente metálico, tá? Ele é tampado aqui na ponta. Aí olha só, galera. Hora que não tem pressão nenhuma, esse tubo ele tá aqui bonitinho, paradinho. Na medida que eu aumento a pressão nesse tubo, esse tubo se deforma
e provoca o deslocamento dessa ponteira aqui. Ele é fechado aqui na frente, tá? E provoca o deslocamento, ele se deforma e acaba se movimentando, o tubo, tá? Essa pontinha do tubo, ele é ligada num sisteminha, aqui tem um parafuso que rotaciona, esse aqui é um sisteminha de engrenagem, aqui tem uma engrenagem, isso aqui tudo se movimenta e faz o ponteiro se movimentar na escala. Entenderam? Então, olha, se eu aumento muito, eu vou aumentando, à medida que eu aumento a pressão nesse tubo, a deformação dele fica maior. Aí ele vai, se movimenta mais aqui, e esse ponteiro, isso aqui se movimenta também, é uma engrenagem, tá? E o ponteiro vai e movimenta mais. Se eu tirar a pressão tudo, ele volta para o estado inicial dele, o ponteiro pega e volta para a escala zero. A gente tem que ficar calibrando de tempos em tempos também. Então, isso aqui é o exemplo de um funcionamento do tubo de Bourdon tipo C. Então, esse aqui ó, é um tipo C também, tá certo? Esse aqui é esse aqui é Bourdon tipo espiral. E esse aqui é um tubo de Bourdon tipo helicoidal. Mas todos eles, na hora que entra o fluido pressurizado aqui, ele se deforma. Ele acaba se deformando e faz o ponteiro se movimentar. Então vamos lá. Vamos para o conceito de pressão estática. Aqui, gente, eu tenho um reservatório. Tá? Esse reservatório eu tenho uma altura de fluido até onde eu coloquei meu manômetro para poder realizar a medição. Essa água está parada. Eu não tenho variação de pressão aqui, nem nada, está paradinha. Como ela está paradinha, essa pressão que eu estou medindo aqui é a minha pressão estática. Tá certo? Esse fluido está parado, então tá fácil de verificar que isso aqui é medição de pressão estática. Agora aqui, imagina só, gente, o fluido aqui está em movimento, ele está se movimentando para a direita. Aqui, ó, da esquerda para a direita. E eu consigo realizar também medição de pressão estática num fluido em movimento. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar o tubo aqui, ó, fazer a medição perpendicular aonde o fluido está passando. Por quê? O fluido está se movimentando da esquerda para a direita. Se eu faço a medição aqui de forma perpendicular, aqui no canto, o fluido não entra em movimento aqui. O movimento que ele tem é mínimo, tá? Essa parte aqui, ó, fica completamente estática. A água aqui, ó, fica parada, tá? Então, eu consigo realizar a medição de pressão estática coletando o fluido dessa forma aqui. Se eu colocasse ele aqui em frente, eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia ter medição de pressão dinâmica. Se eu pegasse um manômetro aqui, gente, até é fácil de enxergar isso. O manômetro tá aqui, ele está indicando uma pressão. Essa água está parada aqui. Ele está medindo a pressão que está sendo exercida na parede da tubulação. Agora, se eu pegar o manômetro e colocasse ele aqui na frente, gente, além da pressão que eu tenho, que está sendo exercida na tubulação, eu vou ter um impacto. Essa água vai chegar e vai colidir com o meu manômetro. Ela vai vir com uma determinada velocidade, vai bater no manômetro e essa velocidade vai ser convertida em forma de pressão. Então, aqui eu iria ter, além da pressão estática, eu ia medir também